Eu quero começar a palavra nesse dia com uma história que eu ouvi há muito tempo atrás e que expressa muito bem aquilo que o Espírito Santo fazia no tempo da igreja primitiva. Dizem que durante a era glacial fazia muito frio e muitos animais estavam morrendo, e principalmente os animais que viviam sozinhos. E no meio de tantos animais, chamou a atenção um grupo de animais, eram porcos-espinhos. E os porcos-espinhos, percebendo que muitos estavam morrendo, eles começaram a se achegar e se aproximar uns dos outros. E aí, começaram a sentir calor que passava de um corpo para o outro. Porém, eram porcos-espinhos e estavam assustados. E o porco-espinho, quando está assustado, os seus espinhos se armam. Então o mesmo corpo que oferecia calor para eles, dos seus companheiros, também começava a ferir uns aos outros. Então eles começaram a perceber que juntos ia ser complicado permanecer por muito tempo. Então começaram a se repelir, se afastar novamente. E quando começaram a se afastar, o frio começou a tragar novamente e começou a morrer mais porcos-espinhos. Então eles perceberam que não dava para viver distante uns dos outros. Precisavam, com sabedoria, com jeitinho, se aproximar, suportar e tolerar quando um ou outro chegava e feria eles. Mas uma coisa era certa: o calor que era fornecido ali fez com que eles vencessem aquela tempestade de inverno, aqueles tempos frios da era glacial. Quando eu vi isso aí, eu estava na escola ainda, mas essa palavra nunca saiu da minha cabeça. E Deus, quando eu estava ministrando, quando eu estava preparando essa palavra para ministrar, Deus me trouxe novamente isso em mente. Que a moral dessa história é a mesma coisa que nós precisamos. Precisamos saber que viver em comunidade, geralmente um acaba ferindo o outro. Mas se nós ficarmos pensando apenas nos defeitos, focarmos nos defeitos, nós vamos se afastar. E pode ser que seja perigoso para a nossa saúde e para a nossa vida. Mas quando se aproximamos com cuidado, com carinho, vamos receber o calor dessas pessoas ao nosso redor. E vamos conseguir vencer tempestades, momentos difíceis. E vamos conseguir superar. E principalmente nós como igreja, vamos vivenciar aquilo que Deus nos chamou para viver. Como corpo, como família, como um exército de Deus. Eu gosto de olhar e ver que nessa história em si não existia um elemento que para nós é um elemento apaziguador. O que seria, irmãos, da igreja ser o Espírito Santo? Na verdade, o que seria de você ser o Espírito Santo? Você já parou para pensar como que seria a sua vida sem o Espírito Santo? Quem é você sem o filtro? Tem quando você vai tirar foto lá no Instagram, qualquer outro aplicativo, você vai escolhendo os filtros. Quem é você sem um filtro do Espírito Santo? E quando nós não temos o filtro do Espírito Santo em nós, a gente acaba sendo um porco-espinho que mais fere do que fornece calor. Porque a gente anda assustado, a gente vive assustado, a gente já fica em alerta com qualquer pessoa, e a pessoa se aproxima, a gente arma os nossos espinhos. Quando eu olho o início da igreja primitiva, eu vejo que a igreja foi formada por homens e mulheres como nós, cheio de debilidade, cheio de fraquezas, cheio de medo. O povo judeu era um povo que vivia assustado, irmãos, e vivia sempre armado. Jesus, nos seus discursos, ele sempre tinha que mostrar o que era a lei e o que era o amor, dizendo que seria a graça. Porque a ideia deles, por amor a Deus, por amor à lei de Deus, eles matavam, eles apedrejavam, eles seguiam a risca, eles não estavam nem aí se havia algum tipo de sentimento. E Jesus vai combatendo tudo isso. E essa igreja que é fundada a partir de Atos dos Apóstolos, que se torna pública porque elas viviam, ou eles viviam escondidos,
Foi uma igreja que recebeu algo há alguns dias, semanas ou meses atrás, antes dela começar. Quando eles estavam trancados com medo, Jesus entrou com as portas fechadas. Nesse dia ele não precisou bater na porta. Nesse dia ele invadiu a casa, porque ele sabia que os discípulos estavam com tanto medo que eles não iriam abrir a porta. E tem vezes que ele bate na porta para entrar, mas tem vezes que ele vai invadir essa porta do seu coração, porque uma vez que você diz que esse coração é dele, ele tem acesso pleno a esse coração. Ele nunca vai invadir quando alguém diz que o coração não é dele, mas quando ele sabe que o coração é dele, ele vai invadir, ele vai entrar, ele vai fazer morada. E quando ele chega, ele diz: paz seja convosco. E eu percebo que a paz que Jesus está oferecendo é uma paz que anula o medo, é uma paz que anula a tormenta. E eu entendo então que o antônimo do medo não é a calmaria, mas é a paz. No lugar do medo, você tem que ter acesso à paz do Senhor sobre a sua vida. Só que Jesus percebeu que a primeira vez que ele falou, os discípulos se alegraram, ficaram felizes ali, mas ainda nada tinha acontecido, nada ainda tinha passado para ele. A palavra gerou paz no ambiente, mas ainda não era no nível que Deus queria, o que Jesus queria. Então o texto que nós lemos diz que novamente ele diz: paz seja sobre vocês e recebam o Espírito Santo. Ele disse: paz seja sobre vocês e receba o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai vir num ambiente tumultuado, irmãos. Não é um ambiente tumultuado que eu digo pelo efeito do Espírito Santo, mas eu digo para você receber. Pomba não pousa em qualquer lugar. A pomba só vai pousar em um lugar onde tem calmaria, onde sabe que é tranquilo para descer ali. E o Espírito Santo de Deus, ele desce como uma pomba sobre nós. Então, se você está muito assustado, você vai permanecer assustado. Mas agora, quando você começa a liberar os seus medos e você permite uma calmaria, o Espírito Santo vem, pousa sobre você, e a paz que excede todo entendimento permanece com você. Por isso Jesus liberou paz no ambiente, e quando a paz estava no ambiente, ele liberou o Espírito Santo. E aí eu percebo e vejo que o Espírito Santo começou a se tornar uma cola no relacionamento daqueles irmãos. Até aquele dia, eles estavam amedrontados, com medo, não estavam unidos. Você vai ver que no Evangelho de João, no capítulo 21, vai dizer que Pedro vai voltar a pescar e tem mais 7 com ele. Quer dizer, não estavam os 11 reunidos, alguns já ficaram para trás. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo vem sobre eles, agora eles estão no ajuntamento de 120 pessoas e ninguém sai dali, ninguém arreda o pé, porque eles estão esperando que venha uma plenitude do Espírito Santo sobre eles. O mesmo Espírito Santo que gerou paz no primeiro momento, vai ser o Espírito Santo que vai gerar poder sobre a vida deles. Então eu percebo, obrigado Adilson, então eu percebo que, primeira coisa, o Espírito Santo vai liberar paz, e quando libera a paz, é o cenário perfeito para ele descer, e para ele descer, quando tem essa perseverança, ele vem e batiza com poder. Agora, fala a verdade, a gente é quase 100 pessoas na igreja, na membresia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, às vezes oscila, e às vezes é difícil conviver dessa forma. Agora você imagina uma igreja que eram 12, depois ela chegou no estágio de 70, depois 120, depois mais de 500, depois chegou a mais de 3 mil, de 5 mil, de 8 mil pessoas. Meu irmão, se não tiver o Espírito Santo, os espinhos uns dos outros vai ferir demais. Mas eles conseguiam se aproximar uns dos outros, não pela carne, não pela amizade,
não pelo carisma, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo era a cola que tinha naquela igreja. Que por muitas vezes a perseguição chegava e falava, vou acabar com tudo aqui. Só que a cola só se esticava. E eles iam de casa em casa, crescendo, se fortalecendo, edificando o corpo de Cristo. O Espírito Santo não só era a cola, mas ele era a mola propulsora. O Espírito Santo é o que dava coragem para eles agir. Sem o Espírito Santo, irmãos, era um bando de medroso. Foi os mesmos homens que quando Jesus veio andando sobre as águas, gritaram, é um fantasma. Era tudo homem velho, barbudo, com medo, pescador, vivendo em alto mar, mas achando, é um fantasma que está vindo, porque ainda não tinha o Espírito Santo. Essa mola propulsora dava um impulso, fazia a flexão, o impulso para chegar para trás e para ir mais longe. Já tentou nadar na beira da piscina? Se você começar do nada, você vai nadar numa velocidade, mas quando você encosta na borda, e quando você dá um impulso com os pés, você vai mais distante. Assim é com o Espírito Santo de Deus. Se você estiver perto dele, ele te dá um suporte para que você possa ir mais distante. Se você estiver longe dele, você caminha com muito mais esforço, porque você não tem ele para ser a sua mola propulsora. Então, perto de Deus, ele toca em você, mas quando você toca nele, você consegue ir mais distante, mais longe, e é isso que Deus espera que você faça, que você toque nele, e que você seja tocado por ele, para que você possa avançar e chegar no destino que ele separou para você. Imagina nós, se tivéssemos o Espírito Santo conosco sempre, nós deixaríamos de cometer muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, muitas omissões. Deixaríamos de cometer tudo isso se ele estivesse sempre com a gente. Talvez isso que você fica adiando tanto para começar, se o Espírito Santo estivesse em modo on, se o Pai estivesse on, estivesse online na sua vida, tivesse o modo ativado, certamente você ia viver uma apoteose de bênção todos os dias. Você ia ser ligado não no 220, porque 220 é padrão aqui da terra, mas você está ligado acima disso. Você ia ter disposição para fazer muito mais coisas. Agora, olha na vida dos discípulos ali. Se já tivesse o Espírito Santo disponível para eles, quando Jesus chamou eles para o ministério, Pedro não iria mentir. Judas relutaria para não trair. Tomé acreditaria mais. Tiago e João não ficaria brigando por um trono. Os discípulos, como eu falei, não teriam medo de fantasma. E certamente, naquele fato em que o menino está endemoniado e ninguém consegue tirar o demônio dele, eles conseguiriam expulsar aquela casta de demônios. Mas primeiro você precisa ter a paz. E quando você recebe essa paz que excede todo entendimento, o poder vem sobre você. E o poder de Deus é chamado de dunamis. O poder de Deus em ação. O poder explosivo de Deus. O dunamis é como uma dinamite esperando algo para acionar. Então quando Jesus chega sobre eles, Marcinho, e faz assim: Pai seja convosco. Jesus plantou dinamite, Ricardo, dentro deles. E deixou lá. Passou 40 dias com eles, comeu pão, comeu peixe, andaram, cantaram. E ele foi subindo para os céus, mas dentro do coração deles estava o tic-tac estava rolando. Então, antes de fundar a igreja, Jesus já plantou uma bomba dentro do coração deles. E todos os dias, quando eles estavam orando, por 10 dias, até chegar o Pentecostes, o coração não fazia.
mas fazia. A bomba estava prestes a estourar. Ela já estava armada. Estava prestes a estourar. Então, quando você vê o Pentecoste chegando, você vai perceber que é muito difícil você ter essa mesma apoteose acontecendo. A gente gosta do Atos 2, e é tremendo, é maravilhoso, mas o batismo com o Espírito Santo não é isso, irmão. Na verdade, ali foi porque já tinha um negócio para explodir, Luiz. Já tinha um negócio dentro ali, Jefinho, que estava crescendo a cada dia. E a pólvora foi encontrando lugar. Por isso que quando veio o som, armou de vez. E a língua de fogo pousou sobre eles. Ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, nunca se resumiu ao falar em línguas. Porém, esse é um sinal. Assim como dá para saber se a panela está pegando pressão pelo barulho que ela faz, não é? Você botou a carne lá dentro, ou o feijão, tampou. Passou um tempo, esse negócio está pegando pressão não. Vou olhar a borrachinha, vou olhar se está vedado direitinho, vou olhar a tampa. Senão estou gastando combustível à toa, estou gastando gás à toa. Ou eu troco a panela. A pressão que a gente ouve está mostrando que alguma coisa está acontecendo lá de dentro. E assim o falar em línguas é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo lá de dentro. Entendeu? Não, estou falando em línguas, estou cheio de Espírito Santo. Não, ele é só um sinal. Agora não tem como você cozinhar uma carne na panela de pressão e você não ouvir o chiadinho. Assim como não tem como Deus estar fazendo algo grande em você. Talvez você esteja na fase da paz, que é sair de todo entendimento, mas na fase do dunamis, no mínimo tic-tac do relógio você vai ter que ouvir. Porque a bomba está armada para explodir. E era justamente o que Jesus queria. Então quando ele acende, ele sobe, os irmãos vão para a igreja ou para o cenáculo e começam a orar todos os dias, começam a buscar todos os dias. E quando chega o dia de Pentecostes, deixa eu confessar um pecado aqui, já que Santa Ceia é dia de confessar pecados. Antes de eu ser pastor Saulo, eu já fui um cara muito perturbado na escola. Eu tinha muitas feridas na alma e chegou uma fase da adolescência que eu chutei o balde. Nunca saí da igreja, mas era o contrário, aqueles crentes que aprontavam, não tem? E eu andava com o pessoal na escola, e eu estudava na época no Eliezer Batista aqui em Jardim América. E os caras começaram a explodir banheiro de vaso sanitário. E eu falei assim, rapaz, como é que faz isso? Porque eu sentava do lado de um cara, Alex, que ele ficava bem assim, olhando o relógio, não existia celular naquela época disponível assim pra gente. Ele falava, ó, daqui a 5 minutos, você vai ouvir um barulho, fica tranquilo que foi eu que instalei a bomba que vai explodir lá. Eu falei, pô, esse cara tá de sacanagem comigo, Luiz. Dava 5 minutos, todo mundo saía em alvoroço e ele ficava rindo na cadeira. Ele me ensinou como fazer. Ele pegava o rojão, botava a guimba de cigarro lá, ele já sabia o tamanho que daria o tempo certinho, ele colocava para explodir. E era dito e feito. Se ninguém apagasse, se não caísse água, algum líquido em cima, ia dar esse barulho. E uma vez, aquela onda para entrar na turma, quiseram fazer isso, ó, você que vai fazer isso. E aí ele me ensinou como fazer. Por que eu estou lembrando desse fato? Já falei, é o meu passado, já pedi perdão a Deus, já paguei as consequências na escola e na família. Ninguém precisa aprender isso, viu? Viu, Baruque? Você não vai viver essa realidade. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele sabia o dia certinho de colocar o rojão para explodir. Ele falou, eu não quero que eles recebam o Espírito Santo hoje, Simone. Eu quero que eles busquem hoje. Mas eles têm que receber no dia do Pentecostes. Eu não quero, Sônia, que eles busquem hoje e na segunda-feira já desça o Espírito Santo. Não. Deixa eles buscar mais, buscar mais, buscar mais. Porque tem que explodir no dia do Pentecostes.
Porque Pentecostes, irmãos, não é a descida do Espírito Santo. Pentecostes era uma festa que tinha. E nessa festa vinha gente de tudo quanto é lugar. Nessa festa, judeu viajava da África para ir para lá, para Jerusalém. Nessa festa, as pessoas vinham de longe. E cada um no seu próprio idioma, na sua própria língua, cada um da sua tribo, cada um da sua forma, estariam lá para a festa de Pentecostes. Jesus falou, é nesse dia que a bomba vai estourar. E talvez ele está sentadinho do lado do Espírito Santo e falando, ó, daqui a 5 minutos vai explodir a bomba. Você consegue entender que tudo que Deus faz tem um propósito? Você consegue entender porque o seu tempo de busca, nem sempre a resposta vem na hora que você está esperando vir, mas ela vai vir na hora que Deus preparou para vir, porque Deus está te preparando para um tempo aonde você vai ser uma resposta para outras pessoas, você vai ser uma resposta para gerações. O que Deus tem para fazer na sua vida vai vir numa hora aonde você vai abençoar muito mais do que será abençoado. Você está clamando, pedindo a bênção, Deus está falando assim, como eu posso abençoar o Alex de uma maneira que ele vai abençoar outros? Então ele está segurando, ele está preparando, para que quando vier sobre você, vai explodir, vai abençoar quem está ao seu redor. Quando você ouviu falar em línguas ali, irmão, tinha gente que eu só vi o meu cunhado fazer isso, sendo batizado com o Espírito Santo, ou recebendo o Espírito Santo. Ricardo nunca fez curso de francês, mas eu vi esse cara falando em francês já em línguas. Eu estava fazendo curso de inglês na época, e numa vigília em Alto Boa Vista, eu vi uma irmã começar a falar em inglês. Eu falei, what? Alright? Of course. Eu cheguei para uma outra irmã, a pastora Demildes na época, falei assim, que ela sabia inglês, ela viveu nos Estados Unidos, morou lá, falou assim, tá falando inglês, não tá? Não, está falando. Já vi pessoa falar em castelhano. Então você pode falar em línguas fazendo um curso na FISC, fazendo curso no CCAA, no CNA, qualquer outra escola, recebendo o Espírito Santo de Deus. Naquele dia não foi a língua dos anjos que a gente está acostumado a ouvir, xarabacova, labaceira e andalabás. Não foi uma língua que você costuma falar, mas foi o próprio idioma daqueles lugares, daquelas etnias, daquelas tribos. Cada um começou a ouvir, na sua própria língua, Deus falar das maravilhas que Ele tinha feito através dos discípulos. Então era 9 horas da manhã, o horário da ceia aqui começou, e o pau quebrando, e o pessoal, eles devem estar bêbados, eles estão embriagados. Quem não estava recebendo palavra ficava assim, mas os demais falaram, não, estão bêbados não, estão falando a nossa própria língua aqui. Por isso que eu falo, igreja, que você tem que liberar o seu som. Porque eu não vou atingir as mesmas pessoas que o Ricardo vai atingir. Julinha, eu não vou atingir as mesmas pessoas que você vai atingir. Porque a forma que o Luiz se comunica não é a mesma forma que eu me comunico. Mas o Luiz pode chegar perto das pessoas que Deus liberou para ser semelhante a ele. E o som que ele libera vai fazer as pessoas saber, ele está vivendo as maravilhas de Deus. Tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Por isso você tem que liberar o seu som. Porque se eu tentar chegar lá no seu trabalho para falar de Jesus, eu vou falar de forma genérica. Mas você no seu dia a dia, Deus está te usando para que você possa abençoar as pessoas de lá. Eu posso ser usado pelo Espírito Santo para quem sabe tocar em alguém de uma maneira específica, mas você já conhece. Por isso que é importante você liberar aquilo que Deus colocou dentro de você. Então naquele dia, quando a bomba explodiu, as pessoas começaram a ouvir, não o que os 12 apóstolos estavam dizendo, mas o que a igreja de 120 pessoas começou a profetizar.
E foram falando em línguas, e cada um foi falando um idioma diferente. E o que o Alex falava era diferente do que eu falava. O que o Marcinho falava era diferente do que eu falava. O que o Jaldei falava era diferente do que eu falava. Era diferente na forma de falar, mas a mensagem era a mesma. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Arrependam-se dos seus pecados, ou recebam o Espírito Santo de Deus. A palavra saía de maneira diferente, mas vertia para o mesmo lugar, caminhava para o mesmo lugar, falava sobre Jesus. Para fazer um curso de idioma, você vai levar quanto tempo? Agora com o Espírito Santo, foi online. Ligou a chavinha e começou a falar. Então, se você fala com a juventude, fala no idioma da juventude. Se você fala com um público mais experiente, fala nisso. Se o seu idioma é empresarial, fala desse jeito. Mas libera o teu som, a sua particularidade que Deus te deu, porque você vai encontrar outras pessoas semelhantes a você, que vão receber o que Deus liberou sobre você. E para que eu possa finalizar nessa manhã, quando Deus deu esse tema, enchei-vos do Espírito Santo, e quando Paulo está falando isso em Efésios 5, no 18, ele vai falar sobre isso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ele está dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou deixe-se encher, por quê? Nem todo mundo deixa se encher. E quando ele está falando isso, ele está querendo dizer que o Espírito Santo é uma alternativa, ao invés de se embriagar. Pessoas, quando eu saí de casa vindo para cá, era antes de 8 horas da manhã, e tem um bar na esquina de casa que já tinha gente bebendo. Falei, ou viraram a noite, ou já começaram cedo para beber. Eu não aprendi o hábito ainda. Eu falo que eu vou no barbeiro cortar o cabelo, embora não tenha cabelo. Vou fazer a barba. Mas sábado passado, eu aproveitei um barbeiro lá perto de casa, que eu sempre vou durante a semana. E era mais cedo, no sábado, umas 7h30, eu cheguei lá e ele estava lá. Falei, opa, tem como você dar uma ajeitada na barba aqui? E já tinha um cara que tinha acabado de fazer. E quando estava fazendo a barba, o cara falou, rapaz, estou esperando dar 8 horas aqui. O bar tem que abrir. Hoje está muito quente, eu tenho que tomar um gelo. 8 horas da manhã. Falei, eu bebo aqui embaixo. 11 horas eu bebo num bar lá em cima, Jardim América. Aí eu vou para casa. Depois tem um bar lá perto da minha casa, de noite eu saio para beber mais outro lugar. E foi exatamente o que acusaram os discípulos, eles estão embriagados, eles estão bêbados. E Pedro falou, é 9 horas da manhã, a gente não está bêbado ainda. Mas eu entendo o que Paulo está dizendo e o que Pedro disse ali, porque o Espírito Santo faz você parecer que você está alterado. O Espírito Santo faz você se alegrar. Assim como você vê pessoas que a pessoa está alegre, a pessoa faz amigo, a pessoa se aquece, a pessoa se distrai, a pessoa tem a bebida como uma terapia para ela. Mas essa bebida traz devassidão, libertinagem, e uma das versões fala, não se embriague com vinho que traz a desgraça, porque traz desgraça para lares, para pessoas, para vidas, traz contenda e traz discórdia. Mas já o Espírito Santo, ele traz uma alegria maior. Além da euforia daquele momento, ele te dá prazer, ele te dá contentamento, ele gera paz e não gera porra em você. Ele te faz viver a realidade daquilo que ele tem para a sua vida. Ele faz você avançar com aquilo que ele gera como fruto. E o fruto do Espírito, como diz em Gálatas 5:22, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, fé. Contra essas coisas não há lei que tente parar. O que eu quero que você entenda nesse mês de outubro é que você não precisa do Espírito Santo para tentar sair daqui sentindo um arrepio, rodopiando.
Não, você precisa dele para você viver produzindo os frutos dele. A sua família precisa dos frutos do Espírito Santo. Os dons, irmãos, é bom, mas como eu falei, Ricardo, você sabe falar francês ainda? Só fala francês se o Espírito Santo liberar para ele. Os dons é assim. Deus vem e Deus tira. Senão o mesmo altar que está curando tantas pessoas, o pastor ia para dentro de um hospital e acabava com a fila no hospital. Porque os dons são desse jeito, eles vêm e vão. Mas o fruto não. Eu posso caminhar produzindo a paz. Eu posso caminhar produzindo a alegria. Eu posso caminhar produzindo a bondade, a fidelidade. Eu posso caminhar gerando esses frutos para outras pessoas. E é isso que Deus quer. Ele quer soprar em você algo, para primeiro você sentir a paz, e a partir disso você vai sentir o fruto do Espírito sendo movido em você, e a partir disso o dunamis de Deus vai ativar em você, para a hora que tiver que explodir, vai explodir, e vai ser uma apoteose de poder que Deus tem para liberar na sua vida, aonde você estiver. Se você é batizado no Espírito Santo, eu quero que nesse mês de outubro você busque o renovo de Deus. Se você já fluiu com algum dom, eu quero que você possa aguçar, afinar esse instrumento, melhorar, para que não haja nenhum tipo de interferência entre a sua conexão com Deus e esse dom. Se você ainda está na fase que precisa de algo do Espírito Santo, uma alegria, uma força, algo para mudar você por dentro, que seja no nível que você quer buscar dele, mas que você busque o Espírito Santo e busque ser cheio dele. Esse mundo já nos enche demais, irmãos. Nós precisamos dele para que possamos avançar. E eu particularmente tenho buscado o Espírito Santo para algo. Eu quero ser 24 horas por dia, 7 dias na semana, 28, 30, 29 ou 31, quantos forem os dias do mês. Eu quero estar no modo ativado com Ele, para que Ele possa me usar e para que eu possa ser usado por Ele aonde quer que seja. Sem Ele eu sei que eu posso fazer como fizeram os discípulos antes. Eu posso mentir, eu posso ter medo, eu posso trair. Sem Ele eu posso não expulsar demônios. Sem Ele eu posso não ver os milagres acontecer. Mas com Ele eu sei que tudo isso é a consequência de uma caminhada com Ele. Com Ele eu sei que tudo isso é uma realidade constante. E ela não precisa ser apenas no domingo ou na terça-feira. Ela pode caminhar todos os dias com você. Ela não precisa ser aqui dentro da igreja. Ela pode ser dentro da sua casa. Ela pode ser ali na rua. Ela pode ser lá na quadra. Pode ser numa praça. Pode ser no seu carro. Pode ser dentro do ônibus. Pode ser onde Deus quiser que seja. E para isso, nós precisamos dele, para nós avançarmos de nível, e para nós chegarmos no nível em que ele escolheu a igreja para ser, uma igreja cheia do Espírito Santo, que tem a resposta para aqueles que precisam. Você pode colocar de pé no seu lugar?